De Gea ingressou no Atlético de Madrid aos 10 anos de idade e progrediu pelas categorias de base do clube. Seus primeiros anos como profissional foram passados jogando pelo Atlético de Madrid B na segunda divisão B, quando o primeiro goleiro Sérgio Asenjo foi convocado para a seleção sub-20 para a Copa do Mundo da FIFA sub-20 de 2009. De Gea foi chamado para a equipe principal como reserva de Roberto Giménez. Ele fez sua estreia pelo Clube de Madrid em 30 de setembro de 2009, substituindo o goleiro titular que se machucou durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Porto. De Gea sofreu 2 gols e seu time acabou perdendo por 2-0. A lesão de Roberto, o guarda-redes titular do Atlético, levou De Gea a entrar em campo na La Liga 3 dias depois, em casa contra o Real Zaragoza. Ele cometeu um pênalti aos 19 minutos, mas logo se redimiu ao defender a cobrança de Marco Babic, contribuindo para a vitória de 2-1. Após alguns erros do seu substituto, Sérgio Asenjo, e com a chegada de Quique Sánchez Flores como técnico, De Gea se firmou como goleiro titular do time madrilenho na temporada 2009-2010. Além disso, ele participou de 8 jogos da campanha vitoriosa do Atlético na Liga Europa da UEFA, incluindo a final em que venceram o Fulham por 2-1. Nessa mesma temporada, De Gea disputou uma final da Copa do Rei, mas seu time foi derrotado pelo Sevilla por 2-0. Após uma temporada vitoriosa, o espanhol estreou com a equipe na temporada seguinte, conquistando a Supercopa da UEFA de 2010. Ao derrotar a Inter de Milão, De Gea destacou-se ao defender uma cobrança de Diego Milito no final da partida, que terminou com a vitória por 2-0 para o clube espanhol. No entanto, este foi o único título conquistado pelo goleiro na temporada. A equipe não teve um bom desempenho na Liga Europa, sendo eliminada na fase de grupos. Além disso, foram eliminados nas quartas de final da Copa do Rei pelo Real Madrid e terminaram apenas na 5ª posição na La Liga. Após a temporada, o jogador deixaria seu futebol natal. Ao todo, o goleiro disputou 84 partidas e registrou 23 partidas sem levar gols pelo time espanhol. O jogador optou por deixar o Atlético por vontade própria, embora o time de Madrid tenha expressado o interesse em renovar com seu goleiro. Ele analisou sua opção e decidiu aceitar uma oferta para jogar a Premier League. Em 29 de junho de 2011, foi selecionado por Alex Ferguson para assumir a posição de Van der Sar no Manchester United, a partir da próxima temporada 2011-2012. Após a aposentadoria deste último, a confirmação da transferência veio diretamente do treinador, após a partida amistosa com a Juventus, que serviu como jogo de despedida para Gary Neville. Ferguson confirmou aos jornalistas que o jovem goleiro De Gea se juntaria ao Manchester após a reabertura do mercado. Pelo time inglês, De Gea deixou sua marca na história, conquistando a maioria dos troféus que competiu. Logo em sua estreia, em 7 de agosto de 2011, o goleiro ajudou sua equipe a vencer o Manchester City na Supercopa da Inglaterra daquele ano. Ele chegou à Supercopa em mais 2 oportunidades e saiu vitorioso em todas elas, sofrendo apenas um gol contra o Leicester em 2016. Além das conquistas da Supercopa, De Gea levantou a Copa da Liga Inglesa por 2 vezes. No entanto, também parou nas semifinais, em outras 3 ocasiões. Nas vezes em que ergueu o troféu, o goleiro teve participação ativa nas finais contra o Southampton em 2017 e o Newcastle em 2023, sofrendo apenas 2 gols na primeira final. Quanto à Copa da Inglaterra, De Gea chegou à final em 3 ocasiões, mas sua única vitória ocorreu na temporada 2015-2016 em uma partida emocionante contra o Crystal Palace, que terminou com a vitória do Manchester United por 2-1 na prorrogação. Nas vezes em que não conquistou o título, o time enfrentava momentos desafiadores nas competições em que disputava. Em sua estreia na Premier League, o jogador conseguiu disputar o título da competição ativamente, fazendo com que a equipe liderasse a liga por várias rodadas. Enquanto estava nessa época, o jogador conseguiu defender um pênalti de Van Persie na goleada do United por 8-2 diante do Arsenal. No entanto, foi na 36ª rodada que a conquista do título se tornou difícil. Após o empate em 4-4 contra o Everton na rodada anterior, os times de Manchester se enfrentaram para determinar o líder da Premier League. Durante o jogo, o capitão dos Citizens, Vincent Kompany, superou o goleiro com um gol de cabeça após um escanteio nos acréscimos do primeiro tempo, selando o resultado final da partida. Apesar do Manchester vencer as 2 próximas partidas, o clube azul de Manchester conseguiu o mesmo feito e terminou a temporada como campeão. Após perder o título, De Gea voltou para a temporada seguinte com um desfecho diferente, sendo o goleiro titular em diversos momentos. Ele precisou se ausentar para os Jogos Olímpicos de 2012. David De Gea contribuiu para a conquista do título da Premier League de 2012-2013, quando o Reds Devils derrotaram o Aston Villa por 3-0 na 34ª rodada da competição. Após essa temporada vitoriosa, De Gea permaneceu na equipe, apesar de enfrentar momentos de irregularidade dentro do campeonato inglês. Na temporada seguinte, a conquista do troféu de David De Gea e sua equipe terminaram na 7ª colocação e não conseguiram mais vencer a Premier League, apesar de terem conquistado o 2º lugar mais 2 vezes na temporada 2017, 2018 e 2020-2021. Durante a disputa da Premier League de 2020-2021, o jogador teve uma participação marcante na 37ª rodada. David De Gea chutou a bola para frente e Bruno Fernandes deu um toque sutil direcionando para os pés de Edson Cavani, que encobriu o goleiro do Fulham com um gol magnífico. Esse gol foi reconhecido como o
melhor gol do mês de maio na Premier League naquela temporada. Entre seus prêmios individuais na competição, De Gea conquistou a luva de ouro em 2 ocasiões. Foi incluído na equipe do ano 4 vezes, recebeu o prêmio de jogador do mês em janeiro de 2022, sendo o primeiro goleiro a ganhar o prêmio desde 2016. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador do Manchester United em 4 ocasiões. Após mais de uma década no futebol inglês, De Gea deixou sua marca como jogador não inglês com mais partidas pelo Manchester United. Na Premier League, ele disputou 415 jogos, mantendo 147 partidas sem sofrer gols. Nessas temporadas, ele defendeu 5 pênaltis, não recebeu nenhum cartão vermelho e fez 1.157 defesas. Devido às boas colocações do United na Premier League, De Gea teve a oportunidade de participar da Liga dos Campeões em 8 ocasiões. No entanto, nunca conseguiu avançar além das quartas de final. Sua estreia na competição ocorreu em 27 de setembro de 2011, em um empate emocionante contra o Basel, em que o United empatou 3-3 ainda na segunda rodada da fase de grupos, mas não conseguiu avançar para a próxima fase da competição. Após uma eliminação precoce na fase de grupos e outras nas oitavas de final, onde sofreu um gol de seu futuro colega de equipe Cristiano Ronaldo, De Gea permaneceu na equipe para a próxima temporada e contribuiu para mais uma vitória. Desta vez, o jogador participou de um gol ao realizar um forte chute da sua área que encontrou os pés do artilheiro Rooney. O jogador inglês capitalizou os erros individuais dos zagueiros do Bayer Leverkusen, marcando seu gol número 200 com a camisa do Red Devils e contribuiu na vitória por 4-2. No entanto, apesar de passarem na fase de grupo, o sonho do troféu foi interrompido nas quartas de final, pois o Bayern de Munique superou o time do Manchester no placar agregado por 4-2. Na Liga dos Campeões da UEFA de 2015 e 2016, De Gea defendeu um pênalti de Roman, do CSKA Moscou, mas outro jogador adversário aproveitou o rebote do goleiro e abriu o placar na fase de grupos. Apesar da partida terminar em empate 1-1, o United acabou sendo eliminado dessa fase da competição. A última vez que o jogador disputou as quartas de final da Liga dos Campeões foi na temporada 2018-2019. Após derrotar o PSG nas oitavas de final, o time não conseguiu superar o Barcelona de Messi, Coutinho e Suárez, perderam por 4-0 no placar agregado. Apesar de nunca ter vencido a Liga dos Campeões, a única competição que ele não conseguiu, troféu pelo United, o jogador teve momentos melhores na Liga Europa da UEFA. Ele disputou a competição em 6 oportunidades e alcançou ao menos a semifinal em 3 vezes em sequência. Na temporada 2016-2017, o jogador participou de alguns jogos da fase de grupo, mas foi substituído pelo goleiro reserva Sérgio Romero e ainda foi titular no restante da competição. No final, o clube venceu o Ajax na final e conquistou o troféu, sendo um marco inédito na história do clube. Entre 2019 e 2020, o jogador foi novamente suplente, não utilizado em várias partidas na Liga Europa, mas fez sua estreia na competição como capitão na fase de grupos. Seu segundo e último jogo ocorreu na semifinal contra o Sevilha. O time espanhol venceu por 1-0, eliminando a equipe de Manchester. Disputando a final da competição pela última vez na carreira, De Gea participou de mais jogos na Liga da Europa UEFA 2020-2021, a partir do jogo de volta das quartas de final, quando o United eliminou o Granada. Ele continuou na equipe e chegou à final contra o Villarreal, onde seu clube perdeu nas penalidades. De Gea não defendeu nenhuma vez e chegou a ser o responsável por cobrar um pênalti após 21 cobranças. No entanto, errou sua batida e o Villarreal conquistou o título inédito. Enquanto jogava no time inglês, o jogador recebeu várias sondagens de grandes times de todo o mundo. No último dia da janela de transferência, dia 1 de setembro de 2015, houve uma tentativa de transferência para o Real Madrid, que foi frustrada devido ao prazo de encaminhamento de documentação para a Liga Espanhola de Futebol ter expirado. 10 dias depois, renovou seu contrato até 2019, com o Manchester. Em agosto de 2023, após a lesão de Courtois, o Real Madrid tentou novamente a contratação de De Gea, mas não se concretizou. O jogador, juntamente com o ídolo do time vermelho, Cristiano Ronaldo, foi um dos principais atletas da equipe durante a temporada 21-22, mas tiveram suas passagens interrompidas na temporada seguinte. Após a chegada de Erik ten Hag no clube, os dois jogadores deixaram a equipe em momentos diferentes. Pouco antes da Copa do Mundo 2022, Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista polêmica criticando o treinador, e semana depois teve o contrato rescindido. Desde De Gea, que sequer havia sido convocado para a seleção espanhola para a disputa dessa competição, deixou o time após a última partida dos Red Devils devido a problemas de renovação de contrato. O goleiro havia enfrentado algumas falhas em determinadas partidas e já havia sido deixado de fora das convocações da seleção espanhola diversas vezes. Além disso, o clube estava se desfazendo de alguns atletas temporada após temporada. E o United e o jogador não conseguiram chegar a um acordo satisfatório em relação ao valor de contrato, levando o espanhol a preferir deixar o clube, onde defendeu por mais de 500 jogos. O novo treinador do clube não estava seguro sobre manter o goleiro para a próxima temporada e pediu ao United que trouxesse André Onana, que já havia trabalhado com ele no Ajax e havia sido vice-campeão da Liga dos Campeões da UEFA 2022-2023. Seu último jogo com a camisa do Manchester United ocorreu na 38ª rodada da Premier League 2022-2023, em 28 de maio de 2023, quando o time do Manchester venceu o Fulham por 2-1 em Old Trafford. Sua última partida sem sofrer gol aconteceu 2 rodadas antes, na partida em que o clube derrotou o Bournemouth em 20 de maio do mesmo ano. Nos seus últimos meses do clube, o jogador conquistou seu último troféu. Na final da Copa da Liga de 2023, ele foi o goleiro titular na vitória do United sobre o Newcastle. Esse foi o primeiro título do time desde 2017, quando também foi titular. A passagem de David De Gea pelo Manchester United chegou oficialmente ao fim em 8 de julho de 2023. Ele disputou 545 partidas
partidas, mantendo 190 partidas sem sofrer gol, um recorde na história do United, e conquistou 8 títulos. Após sair do clube que defendeu por 12 anos, o jogador foi associado a equipes da Europa e da Ásia, porém não fechou contrato com nenhuma delas e passou toda a temporada 23-24 sem disputar oficialmente nenhum jogo. Aos 32 anos, De Gea é um grande goleiro disponível no mercado do futebol e que está esquecido por muitos clubes e até mesmo por sua seleção espanhola, que nunca mais o convocou. E aí, torcedor, o que você acha de Gea no seu time? Deixa um comentário sobre o que você acha desse goleiro.